sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e você está aqui para a nossa aula de transporte pela membrana plasmática. Quando a gente fala de membrana plasmática, a gente está falando então do envoltório das células, né, que está aí delimitando essas células, protegendo, seja uma célula eucarionte ou uma célula procarionte, ela vai ter esse envoltório. Com uma composição basicamente lipídica, especialmente com uma grande presença dos fosfolipídios, tem um pouquinho também de colesterol, temos as proteínas nessa membrana também e um pouquinho de carboidratos. Maior quantidade, então, lipídios em segundo em proteínas. Essa é aí a sua composição. E uma característica importante da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva. Ela permite passagem de substâncias, entrada e saída permite, mas ela faz uma seleção. Então, a nossa ênfase na nossa aula de hoje é justamente sobre esses transportes. O que pode passar e como que vai ser isso? Então, os transportes pela membrana plasmática. E aí, falando de possibilidades, vamos então dividir entre dois tipos de transporte. O transporte passivo e o transporte ativo. Enquanto no transporte passivo eu não tenho um gasto de energia, um gasto de ATP, no transporte ativo eu vou ter esse gasto de energia, esse gasto de ATP. Só para você lembrar, quando a gente fala de ATP, estou falando da molécula chamada adenosina trifosfato. Ela é o produto da respiração celular, aquele processo que nossas mitocôndrias realizam para produzir energia. E a energia, quem é produzido? O ATP. Então, quando eu falo que eu gastei ATP, eu gastei energia, eu quebrei a molécula de ATP. E quando eu preciso de produção de energia, então, eu vou formar esse ATP. O transporte passivo não gasta ATP, não gasta energia, vai na boa. Enquanto o transporte ativo, esse sim eu tenho um gasto de ATP. Uma outra característica aqui no transporte passivo é a questão do gradiente de concentração. Que conceito é esse de gradiente de concentração? Dá uma olhada aqui nesse cantinho, você vai entender melhor. Quando a gente fala de gradiente de concentração, a gente tem então, é uma passagem, ou seja, a gente vai ter uma diferença entre dois meios, onde em um meio eu tenho uma maior concentração e no outro meio eu tenho uma menor concentração. Então, quando essa passagem ela se dá, da onde tem mais para onde tem menos, eu digo que ela foi a favor do gradiente de concentração, ou também podendo ser chamado de gradiente eletroquímico, do mais para o menos. E se fosse o contrário, né, daqui, de onde tem menos para onde tem mais? Eu diria então que é contra o gradiente de concentração. Então, o transporte passivo, além de ser sem gasto de energia, ele é a favor do gradiente de concentração. Então, onde tem mais, para onde tem menos. E ele tem uma tendência a que haja um equilíbrio nas concentrações entre o ambiente externo da membrana e o ambiente interno da membrana, ali a parte de dentro da célula. Por isso que eu coloquei aqui, ó, ele tende a igualar as concentrações dos meios. Os meios, meio externo, extracelular, e o meio interno, o meio intracelular. Mas que tipos de transporte passivo temos? Temos a osmose, que é um transporte de água. Temos a difusão simples e a difusão facilitada. O outro transporte é justamente o ativo. O transporte ativo você já entendeu que ele tem gastos de ATP, então são importantes de acontecer, mas gasta energia. É ativo. E é contra o gradiente de concentração. Vai ser de onde tem menos para onde tem mais. Então há um esforço celular maior para que ele ocorra. Vamos entender então como funcionam os tipos de transporte passivo, agora que você já entendeu a diferença entre os dois. Vamos começar então com a difusão simples. A difusão simples ela é um processo natural. Se eu abro aqui um vidro de perfume, daqui a pouco, se você estivesse aqui próximo a mim, esse cheiro chegaria até você. Esse cheiro ele foi por difusão, de onde tinha mais para onde tinha menos. Ele foi se espalhando por difusão. Fácil, sem gasto de energia. Então a difusão ele é um processo natural, que está ocorrendo nos mais variados meios de gases, de líquidos, e na nossa célula também vai acontecer. São substâncias como, por exemplo, oxigênio, o gás carbônico, que elas conseguem atravessar a membrana plasmática. Na maior, atravessa na boa sem gastar energia. Então aqui, esse esqueminha representando a nossa bicamada lipídica, né, que é justamente a estrutura da membrana plasmática. Então está aqui fosfolipídios de um lado, fosfolipídios de outro.
E repara, na difusão simples, eu tenho então a passagem de algumas substâncias tranquilamente pela membrana, tá? Aqui ela está atravessando mesmo, ela não está passando por meio de nada não, ela está realmente atravessando. Então, difusão simples. Da onde tinha mais para onde tinha menos, ou seja, a favor do gradiente de concentração. Lembra lá do gradiente de concentração que está lá, de onde tem mais para onde tem menos. Quando eu falo de difusão facilitada, a gente está falando então de uma passagem sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração, mas é que ela é facilitada, ou seja, essa passagem ela vai ocorrer através de uma membrana. Então, ela que vai fazer essa facilitação. Por exemplo, aqui eu tenho uma proteína de membrana e o que precisa passar, a substância que precisa passar, ela vai atravessar por essa membrana, que pode ser, por exemplo, aqui, né, uma proteína que a gente chama de proteína de canal, para fazer essa passagem. A característica é que a molécula ela vai ser transportada por uma proteína de membrana. Por exemplo, glicose. Precisamos de muita glicose para a nossa célula se manter ativa, realizando respiração celular e produzindo energia? Sim. Essa glicose ela não vai atravessar a parede assim, lindamente, como o oxigênio e o gás carbônico. Ela vai passar por uma proteininha de membrana. Então, é um transporte passivo, mas é uma difusão facilitada, de onde tinha mais para onde tinha menos. E aí a gente chega, então, no transporte ativo. Você viu que rola gasto de energia e você viu que é contra o gradiente de concentração. Então, olha aqui, esse esquema aqui representando uma proteína de membrana, mas a passagem está indo ó, da onde tem menos para onde tem mais, contra o gradiente de concentração e sempre mediante a gasto de ATP, gasto de energia. Vou te dar o exemplo, aí o exemplo mais comum, quando a gente vai pesquisar na literatura sobre transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela está ocorrendo aí, em especial nas membranas dos nossos neurônios, e o tempo inteiro a célula está gastando energia para manter a membrana plasmática com um potencial desequilibrado. Ela não pode igualar o meio externo com o meio interno. Não vai funcionar, que é a tendência, né? Não, ela fica ali o tempo inteiro batalhando, jogando sódio para fora, potássio para dentro, sódio para fora, potássio para dentro, mantendo a concentração desbalanceada. Fazer algo antinatural dá muito mais trabalho. Então, transporte ativo é super importante, mas tem gasto de energia. Mas, às vezes acontece de que algumas substâncias, elas são grandes. Elas não conseguem nem atravessar lindamente pela membrana, nem por proteínas. Mas é necessário que elas entrem ou que elas saiam. Por exemplo, no caso de uma célula tem uma organela chamada complexo golgiense. Esse complexo golgiense, ela tem a capacidade, essa organela, de estar produzindo ou empacotando, guardando ali algumas substâncias e muitas vezes há a demanda de secretar essas substâncias para fora dessa célula. Sendo que são moléculas maiores que simplesmente não vão atravessar. O que vai rolar? Ele faz então uma vesícula, uma bolsinha e vai levando essas substâncias ali dentro e elas vão, e essa vesícula se abre na membrana e expulsa esse conteúdo. Então, às vezes, por isso que eu botei essa atençãozinha aqui, quando as partículas são maiores, a gente vai fazer um processo onde a gente vai fazer uma vesícula, um envoltório, para que haja entrada ou saída de substâncias. E o nome desse processo eu chamo então de endocitose ou a exocitose. A endo de dentro, cito de célula. Endocitose é quando eu tenho então partículas maiores entrando na célula. E a exocitose é quando então eu tenho a expulsão, a liberação dessas substâncias para fora da célula. As que não conseguiram atravessar a membrana, elas vão sair mediadas por vesícula. E na endocitose, ou seja, quando eu preciso colocar algumas substâncias para dentro, algumas partículas maiores, ela pode ser do tipo fagocitose, quando eu estou ali englobando uma partícula sólida, ou uma pinocitose, quando eu estou englobando partículas líquidas. Então, anota aí no seu resuminho, você vai tirar foto, já tirou foto daqui? Ó, no final da aula, não esquece, você tira foto da aula para você fazer seu resumo. Fagocitose, eu estou englobando partículas sólidas. Pinocitose, eu estou englobando partículas líquidas. Um exemplo de fagocitose super tranquilo de você entender são as células de defesa. A gente tem algumas células de defesa, elas estão aí circulando no nosso sangue. Quando elas encontram alguns invasores, ela quer destruir.
aquele invasor, aquele micro-organismo. O que ela faz? Ela chega nele, vai envolvendo ele, coloca para dentro e lá dentro as suas enzimas vão destruí-lo. O que ela fez? Ela fez uma fagocitose. Fago significa comer. É como se ela tivesse de fato comido e englobado, né? Então, fagocitose com partículas sólidas, pino com partículas líquidas. E quando eu vou eliminar um resíduo, então eu faço aquela vesícula e elimino lá fora na forma de o nome desse transporte é exocitose. Entendido? Entendido então os tipos de transporte passivo, ativo, de partículas maiores, endocitose e a exocitose. Podemos então fechar a nossa aula e até a próxima. Tchauzinho!